Certa vez acreditei no destino, na missão, na esplêndida ascensão da humanidade entre as estrelas. Que ingenuidade a nossa, daqueles que desfilávamos sob águias douradas, com o cerâmite reluzente de convicção justa. Nenhum sofre danação mais profunda do que quem se julgava santo outrora. A mutação surgiu na minha mão esquerda, uma alteração discreta no início, quase imperceptível no meio das durezas da guerra. Articulações dos dedos endurecendo, pele a tornar-se rígida como casca de árvore milenar. Escondia durante 17 campanhas em 3 sistemas estelares. Os meus irmãos ter-me-iam executado sem pestanejar se soubessem. Desvio genético é imperdoável entre os melhores do imperador. Até hoje, recordo o peso da minha motosserra a vibrar com fúria assassina enquanto decapitava irmãos de batalha que exibiam indícios de corrupção. Com que ferocidade caçava eu aqueles cujas purezas genéticas fraquejavam? Agora, contemplo mãos que já não são mãos. Garras que se alteram e reconfiguram a cada dia que passa. A carne ondula sob o meu olhar, reagindo a impulsos que nunca formulei de forma consciente. O capítulo do Senhor de Ferro sobrevive apenas na minha memória. Abandonei o seu emblema no dia em que fugi para o vazio gritante que devorou a minha alma. 5 séculos decorreram desde que me entreguei a forças que prometiam salvação da mutação, da fraqueza, da decomposição. 5 séculos de sangue e traição, de revelações ululantes e horrores mudos. Chamam-nos marines espaciais do caos, como se esse rótulo abarcasse a essência da nossa existência, como se 2 palavras pudessem englobar a totalidade da nossa condenação. Nós, que fomos outrora a espada do Império, agora virada contra a mão que nos forjou. Nós, que trocamos a imortalidade por algo bem pior que a morte. Já não sou o irmão Hylen. Esse nome pertence a um homem morto, um idiota que pensou que a corrupção genética se podia negociar através de devoção a deuses mais sombrios. A Legião Negra acolheu-me de braços abertos. As suas armaduras já distorcidas em formas pesadelescas, a sua carne já rendida à transformação. Falavam de promessas de glória, de elevação, de libertação da tirania hipócrita do falso imperador. O que nunca referiram foi o preço, o custo verdadeiramente eterno da adoração ao caos. Deixa-me contar-te sobre a longa guerra, ouvinte mortal. Deixa-me falar da eternidade amaldiçoada que espera quem entrega a humanidade às forças ruinosas. Deixa-me registrar a lenta dissolução da mente e do corpo que nenhuma armadura de potência consegue impedir. Deixa-me descrever a glória vazia conquistada ao serviço de deuses que veem os seus servos mais leais como meros brinquedos. Esta é a minha confissão, o meu aviso, o meu epitáfio. Embora a morte nunca me reclame, sou já um cadáver, um resquício ambulante de um ser que um dia conheceu um propósito. Agora só conheço fome, fúria e o riso zombeteiro de deuses sedentos. Esta é a narrativa da minha danação. O vazio convida-te a testemunhá-la. Começarei pelo dia em que morri. O meu esquadrão desembarcou no mundo mineiro de Karadesh, um planeta banal de produção industrial modesta e fiéis sem distinção. O tipo de mundo que o Império só valoriza pelos dízimos, esquecido até que esses dízimos vacilem. Relatos de agitação operária chegaram ao posto avançado do Senhor de Ferro nas redondezas. Sussurros de símbolos estranhos gravados nas paredes rochosas, rumores de mineiros a entoar versos proibidos nos poços mais profundos, levantamento herético padrão, missão de restauração de conformidade rotineira. Fizemos a descida planetária ao amanhecer. 4 esquadrões de marines táticos comandados pelo capelão Dorvis. Os administradores mineiros receberam-nos com reverência ansiosa, orientando o nosso Thunderhawk até a instalação de processamento central. O seu medo era tangível. Não só o temor pela heresia que relataram, mas o receio de nós, da retaliação. E se julgássemos a sua gestão deficiente? As perturbações iniciaram-se há 3 meses, meus senhores, explicou o administrador-chefe com a voz trêmula. As quotas de produção caíram 7%. Os trabalhadores queixaram-se de pesadelos. As avarias nas máquinas triplicaram. Dorvis erguia-se sobre o homem, o capacete de caveira sem traço de emoção. Mostrem-nos onde surgiram os símbolos. Levaram-nos por corredores apertados, nunca projetados para albergar armaduras de potência. Os meus ombros roçavam nas paredes, deixando sulcos no metal. Os administradores encolhiam-se a cada rangido do cerâmite contra a estrutura da instalação. Tal é o fardo dos mundos imperiais, serem quebrados pelas próprias forças enviadas para os salvaguardar.
O primeiro símbolo surgiu numa porta de explosão que dava acesso ao poço 17. 8 setas irradiando de um olho central. Rudimentar, mas inconfundível. A marca do caos indiviso, declarou Dorvis, a sua voz amplificada ecoando no espaço exíguo. Quem descobriu esta blasfêmia? O supervisor de turno Kali, respondeu o administrador. Ele reportou-o de imediato. Selamos o poço. E onde está esse supervisor agora? Perguntei eu. O administrador espreitou nervosamente para o seu bloco de dados. Segundo os registros, ele desceu ao poço 17 há 2 dias com uma equipa de segurança. Nunca regressaram. Dorvis virou-se para o nosso esquadrão. Irmão Ryan, leva os teus homens e proteja os níveis superiores do poço. Irmão Terrace, estabeleça um perímetro em torno desta instalação. Irmão Avarik, interrogação a todo o pessoal que labutou nesta secção. Irmão Carden, venha comigo ao conjunto de comunicações. Temos de informar o comando do capítulo. Acenei com a cabeça, armando o mecanismo do meu bolter. Como ordena, capelão? 4 irmãos de batalha seguiram-me até a porta blindada selada. As leituras dos Auspec multiespectro indicavam movimento para lá, mas sem nada definitivo. As instalações mineiras registram sempre anomalias térmicas e perturbações de movimento. Os abismos profundos dos mundos nunca ficam verdadeiramente imóveis. Preparem-se para a brecha, ordenei, posicionando cargas de fusão nos pontos débeis da porta. Protocolos completos de Auspec automático. Esperem contaminação do Warp. A porta desintegrou-se num clarão de ar superaquecido. Avançamos pelo orifício luminoso, bolters erguidos, sensores dos capacetes a adaptar-se à escuridão adiante. O poço estendia-se para baixo, um túnel vertical imenso reforçado por vigas metálicas e mecanismos de elevadores. A plataforma mesmo à nossa frente estava vazia, exceto por equipamento mineiro abandonado e itens pessoais atirados. Rações de comida meio devoradas, lumens a piscar fracamente. Irmão Hylen, o Vox relatou pelo canal da esquadra. O meu Auspec deteta múltiplos sinais vitais a 300 metros abaixo. Quantos? Perguntei, aproximando-me da borda da plataforma para espreitar o abismo. Indeterminado. As leituras não param de variar. Isso devia ter sido o nosso primeiro sinal de alerta. Descemos pelas escadas de manutenção, os servos da nossa armadura energética a gemerem sob o esforço da descida controlada. O ar tornava-se mais denso à medida que caíamos, carregado de partículas metálicas e algo mais. Algo com cheiro a cobre e doçura que nem os filtros da nossa armadura conseguiam eliminar. Sangue em quantidades imensas. A 200 metros de profundidade, deparamo-nos com os primeiros cadáveres. Pessoal de segurança espalhado pela plataforma, a carne retorcida em formas impossíveis, ossos a furar a pele em ângulos matematicamente exatos, olhos substituídos por estruturas cristalinas de perfeição geométrica que ainda seguiam os nossos movimentos. Que o trono nos guarde, murmurou o irmão Micros, uma quebra de disciplina invulgar que optei por ignorar. Eles ainda vivem, disse o irmão Carus, o bolter apontado à vítima mais próxima. Permissão para conceder a misericórdia do imperador? Hesitei, examinando os humanos transformados. As mutações exibiam padrão, intenção, concessão. Não se tratava de uma corrupção aleatória. Negativo. Precisamos de informações. Capture um para interrogatório. Esse foi o meu primeiro erro. O primeiro de muitos compromissos que me levariam à danação. Quando o irmão Caro se aproximou da vítima mais próxima, os olhos cristalinos pulsaram com luz interior. Uma voz surgiu não da boca da vítima, mas do ar em si, como se a realidade se rasgasse para deixar passar as palavras. Os filhos do ferro vêm testemunhar a mudança. Que apropriado, que simétrico. Ergui o bolter. Identifique-se, entidade do Warp. A luz pulsou de novo, e todas as vítimas na plataforma falaram em uníssono. Somos a revelação, o portal, os matemáticos da carne. Vossos irmãos na transformação. Hereges, cuspi. Vocês desviaram-se da luz do imperador, risos ecoaram de lado nenhum e de todo o lado. O imperador, o grande enganador que oculta a verdade da vossa existência. Contemplem a nossa metamorfose e vejam o vosso futuro, Senhor de Ferro. Vejam a glória que os espera ao renderem-se à mudança. Disparei uma rajada na vítima mais próxima. Projéteis explosivos reduzindo a carne corrompida a vapor. Purguem-nos a todos, ordenei, sem interrogatórios. A minha esquadra reagiu de imediato. Bolters a ladrarem em rajadas disciplinadas. A plataforma ficou escorregadia com fluidos enquanto executávamos cada humano transformado. No entanto,
Mesmo à medida que os corpos se destruíam, os olhos cristalinos mantiveram-se intactos, caindo na plataforma com sons suaves como chuva sobre a armadura. O irmão Carus curvou-se para examinar um. Esse foi o nosso segundo erro. Estrutura fascinante, disse ele, segurando o cristal entre dedos encouraçados. As facetas parecem mudar quando não observadas diretamente. Descarte-o, mandei. Todos os artefactos do Warp devem ser purgados, mas mesmo enquanto se preparava para esmagá-lo, o cristal irrompeu em luz. Um raio de energia impossível trespassou a sua manopla, o cerâmio da armadura, diretamente até o coração primário. Carus caiu de joelhos. Nenhum sangue saiu da ferida, apenas luz. A mesma luz matemática e fria que pulsava no cristal. O irmão Carus está comprometido. Vochei a esquadra. Contenham-no. Mas Carus ergueu-se antes de podermos agir, os movimentos bruscos, como se a armadura fosse manipulada por algo estranho à sua operação. O capacete virou-se para mim e, embora não visse o rosto, senti o olhar como uma força física. Hylen, disse ele, a voz sobreposta por harmônicos que fizeram os meus auspec alto chiavam com interferências. A mudança chega a todos nós, até a ti, especialmente a ti. Fiz o que qualquer Space Marine leal faria. Executei-o no lugar. Uma rajada de bolter separando a cabeça dos ombros. O corpo dele desabou, mas nenhum sangue escorria do toco irregular do pescoço. Em vez disso, apenas uma luz que se condensava em estruturas cristalinas, expandindo-se diante dos nossos olhos. Recuem, ordenei. Protocolos completos de quarentena. O Poço 17 exige purgação no nível de extermínio. Recuamos pelas escadas de manutenção, disparando para baixo contra formas que nos perseguiam. Massas retorcidas de carne que outrora foram mineiros humanos. Elas escalavam com uma velocidade desumana, crescimentos cristalinos salientes dos membros, permitindo-lhes aderir a superfícies lisas demais para unhas. O irmão Vox foi o próximo a cair, arrastado da escada por braços alongados que não deviam conseguir alcançá-lo. Os seus gritos foram interrompidos de repente, substituídos por um som como vidro a estilhaçar-se. Não olhei para trás. Chegamos à plataforma superior, restando apenas 3 de nós dos 5 originais. Ao emergirmos do poço, ativei as cargas de demolição que havíamos colocado durante a descida, fazendo colapsar todo o poço atrás de nós. A instalação estremeceu enquanto milhares de toneladas de rocha e metal implodiam. Selai a porta de explosão, mandei. Nada sai do Poço 17. Mas enquanto os técnicos corriam para reparar a porta que havíamos derretido antes, reparei em algo na minha manopla. Um pequeno fragmento cristalino, não maior que um grão de areia, incrustado no cerâmite. Enquanto observava, pulsou uma vez com aquela mesma luz fria. Não disse nada. Não relatei nada. Esse foi o meu terceiro e último erro como filho leal do imperador. Quando regressamos à nossa barca de batalha em órbita, o cristal havia desaparecido, aparentemente absorvido pela minha armadura. Convenci-me de que fora destruído, vaporizado pelas funções de autorreparação da armadura. Uma mentira reconfortante. Naquela noite, ao remover a armadura na privacidade dos meus aposentos espartanos, notei um pequeno crescimento duro na palma da mão esquerda. Uma forma geométrica perfeita a pressionar para fora contra a pele, não dolorosa, mas insistente. Devia ter reportado imediatamente ao apotecário. Em vez disso, cobri-o com um penso de combate e prossegui com os meus deveres. Assim começou o meu engano na 17 campanha. A propagação lenta da mudança pelo meu corpo, ocultada sob armadura, dever e devoção. A verdade persiste. A corrupção começou muito antes de eu me jurar ao caos. Iniciou-se num único momento de fraqueza, numa escolha solitária para esconder o que me tornara, por medo, por orgulho. O Império chamaria a isso heresia. Os deuses negros chamariam destino. Eu chamo-lhe o que realmente foi, cobardia. Durante quase 2 décadas lutei como um senhor de ferro leal, enquanto a mudança me corroía como um veneno gradual. O crescimento cristalino espalhou-se pelo meu braço esquerdo, depois pelo peito, reestruturando músculo e osso em configurações mais eficientes. Aprendi a controlá-lo de certo modo, a forçá-lo a recuar temporariamente pela pura força de vontade antes de batalhas ou inspeções. Cada regressão tornava-se mais difícil, cada avanço da corrupção propagava-se mais depressa. Recorri a textos proibidos, estudando em segredo as mesmas heresias que jurara destruir, não para adorar o caos, mas para compreender o inimigo o suficiente para o derrotar na minha própria carne.
Tal arrogância, como se o caos pudesse ser compreendido sem ser transformado pelo conhecimento. Na batalha pelo enxame Ters, o meu braço esquerdo traiu-me finalmente. No meio do combate corpo a corpo com um oficial herege, o meu punho de energia falhou, ou assim os meus irmãos de batalha presumiram. Na realidade, o meu braço estendera-se de repente ao dobro do comprimento normal, o cerâmite rachando enquanto o membro se reformava numa foice cristalina que bissectou o oponente juntamente com 2 dos seus guardas-costas. O irmão Arik testemunhou a transformação. Os nossos olhares cruzaram-se através dos visores, sem palavras necessárias. Ele sabia. Eu sabia. Ele sabia. E eu sabia o que viria a seguir. Naquela noite, enquanto os senhores de ferro celebravam a vitória na catedral reconsecrada do enxame, tomei a minha decisão. Não por devoção ao caos, mas por desespero, por autopreservação, matei o irmão Arik durante o sono, esmagando-lhe a traqueia com a minha mão mutada. Peguei no seu suprimento de oxigênio de reserva, numa pistola de plasma e 3 cargas de derretedor. Depois, sabotei as colunas de suporte antigas da catedral e fugi para o subenxame, enquanto toda a estrutura colapsava sobre os meus irmãos de capítulo. 73 marines espaciais leais morreram nessa noite, sepultados sob milhares de toneladas de pedra consagrada. Observei de longe enquanto as equipas de resgate retiravam ceramite partido dos escombros, escutei nos canais Vox roubados enquanto o comando do capítulo me declarava desaparecido, presumido caído. Se ao menos eu tivesse caído. A morte verdadeira teria sido um destino mais benigno do que o que me esperava. Durante 3 meses, escondi-me no subenxame, movendo-me apenas à noite, sobrevivendo de pragas e água reciclada. O suprimento de energia da armadura falhou em poucas semanas. O peso do cerâmite morto tornava o movimento quase impossível, mas não me atrevi a abandoná-lo. A armadura de um marine espacial é a sua identidade. Sem ela, eu seria verdadeiramente nada. As mutações aceleraram sem a minha vigilância constante para as suprimir. O meu braço esquerdo tornou-se totalmente cristalino, superfícies facetadas, captando a pouca luz que penetrava no subenxame. Profundezas insondáveis. A cavidade torácica reestruturou-se, costelas projetando-se para fora a fim de formar uma rede em torno do coração principal. O olho esquerdo metamorfoseou-se num orbe multifacetado, capaz de captar espectros além da visão humana convencional. Por intermédio desta perspectiva alterada, comecei a vislumbrar os fluxos do Warp a percorrerem a cidade colmeia. Correntes de potencial e probabilidade serpenteando pela estrutura como sangue nas artérias. Conseguia rastrear esses fluxos, prever os pontos de junção, antever onde a realidade se tornava tênue. Uma dessas confluências guiou-me a uma subbase esquecida sob o setor mais antigo dos subcolmeais. Uma sala selada há milênios, as suas paredes gravadas com fórmulas que correspondiam aos padrões cristalinos que brotavam na minha pele. Arrombei os selos com o braço transmutado, o cristal vibrando em sintonia com as antigas barreiras, dissolvendo-as como névoa ao sol. No interior da sala, erguia-se um altar, e sobre ele um único livro encadernado em pele que reconheci como humana, o Códice da Simetria Transformadora. Apesar de nunca o ter visto, conhecia o seu título como se o saber tivesse sido semeado na minha mente desde o nascimento, à espera deste instante para desabrochar. Ao tocar no livro, este abriu-se por si só. Páginas viraram-se por mãos invisíveis, detendo-se num capítulo intitulado Os Senhores Ocos de Ferro. Ali, em alto gótico impecável, surgia o meu nome, a minha rina história, o meu destino. O livro narrava um Space Marine chamado Rean, que trairia o seu capítulo por pavor da mutação, apenas para buscar a transformação em potências mais sombrias. Descrevia alterações idênticas às minhas, previra a data e hora exatas em que eu o descobriria e delineava os passos seguintes. Encontra a Legião Negra, indicava. Procura os que dominaram a mudança em vez de a recearem. Procura os que ultrapassaram as falsas restrições da lealdade e pureza. Devia ter incinerado o livro ali mesmo, devia ter posto termo à minha existência em vez de seguir as suas indicações. Mas era fraco, desesperado, isolado. Seguia os fluxos do Warp pelos subcolmeais, emergindo perto de um espaço-porto na 7ª noite. Uma nave mercante preparava-se para partir. O seu porão carregado de suprimentos industriais destinados ao mundo forja de Elixis. 4. Escondi-me a bordo, o corpo mutado comprimido num tubo de manutenção onde nenhum humano caberia. A viagem durou 37 dias,
Passei cada um deles a estudar o códice, a absorver os seus princípios matemáticos de manipulação da carne, a experimentar transmutações menores em pragas que se aventuravam no meu refúgio. Ao fim da jornada, dominava a remodelação do braço direito à vontade, alternando entre aspecto humano e arma cristalina. Pensava estar a controlar a alteração. Na realidade, rendia-me a ela de forma mais absoluta a cada dia que passava. Em Helix 4, abandonei o disfarce. Saí abertamente do espaço-porto, a armadura energética agora parcialmente fundida com a carne mutada, respondendo à minha vontade em vez de servomotores e feixes de fibras. Adeptos do mecânicos fitaram-me em terror ao passar. Forças de defesa planetária ergueram armas, mas não dispararam, paralisadas pela perfeição matemática do meu rosto transformado. Já não parecia humano, nem Space Marine, tornara-me algo entre carne e cristal, entre matéria e energia do Warp, um teorema ambulante de corrupção. O códice indicara-me precisamente o local. Um templo forja abandonado nas terras devastadas do norte de Elixus 4, outrora dedicado ao Omnis Ia, agora consagrado a entidades muito mais antigas e vorazes que o Deus Máquina. Ao atravessar o deserto radioativo que separava a cidade forja das terras devastadas, deparei-me com outros iguais a mim, renegados e hereges atraídos pelo mesmo chamamento. Alguns eram ex-cidadãos imperiais, corpos grosseiramente alterados por escarificações rituais e ataques químicos. Outros foram outrora xenos, anatomias alienígenas ainda mais retorcidas pela exposição ao Warp. Poucos eram Space Marines confrades, heráldica do capítulo profanada, mas ainda discernível sob a cerâmica corrompida. Nenhum falou, nenhum precisou. Avançamos em procissão para o templo forja em silêncio, peregrinos numa cruzada tenebrosa. O templo erguia-se no horizonte como uma ferida na realidade. As suas torres contorciam-se em ângulos que doíam a mente contemplá-los. As paredes ondulavam com cores que só existiam nos pesadelos de estrelas moribundas. No centro, uma plataforma de aterragem onde uma nave aguardava, casco ornado com estrelas de 8 pontas e crânios espetados em ferro. Uma banda de guerra da Legião Negra. Receberam-nos à entrada do templo, guerreiros em cerâmica meia-noite, enfeitados com bordas douradas e suportes de troféus com águias imperiais. A armadura deles transformara-se de modo semelhante à minha, fundida com carne em alguns pontos, estendida com osso do Warp e tendões em outros. Contudo, ao contrário das minhas mutações caóticas, as deles exibiam intenção, projeto, artefatos horrendos. O líder removeu o elmo, desvelando um rosto dividido verticalmente, metade estática, metade visagem demoníaca. Ao falar, 2 vozes emergiram em harmonia perfeita. Irmãos na ascensão, disse ele, gesticulando para a nave. O saqueador convoca, a longa guerra prossegue. Responderás? Um a um, os peregrinos ajoelharam-se perante ele, jurando fidelidade à Legião Negra. Quando chegou a minha vez, hesitei. Algum resquício do condicionamento do meu senhor de ferro, algum eco de lealdade, fê-lo-me parar. O campeão de rosto dividido reparou. Aproximou-se, examinando as minhas mutações cristalinas com olhos ao mesmo tempo astutos e ávidos. Ainda resistes neste momento, disse ele, depois de teres vindo tão longe, depois de teres sacrificado tanto. Procuro dominar a minha transformação, respondi eu, não submeter-me a novos senhores. Ele riu-se, as 2 vozes formando um acorde dissonante que fez o ar trepidar. Não há domínio sem submissão, irmão. Os deuses concedem poder apenas àqueles que reconhecem o seu império. Então, eles não diferem do imperador, declarei eu. A expressão dele escureceu. Eles nada têm a ver com o falso imperador. Não mentem sobre a sua essência, não prometem pureza enquanto erguem o seu trono sobre pilhas de mutação e poder psíquico. Ele apontou para o meu braço cristalino. Olha para ti próprio. O imperador farias-te executar por estas alterações. Os deuses celebram-nas. Qual caminho te oferece vida? Qual te promete evolução? Não tinha resposta que não me condenasse ainda mais. Ajoelha-te, ordenou ele, ou morre aqui, sem luto nem realização. Ajoelhei-me não por convicção, mas por aquela mesma cobardia que me afastara dos senhores de ferro, aquele mesmo terror da morte e da dissolução. Juro-me a Legião Negra, pronunciei, as palavras com sabor a cinza, a longa guerra contra o falso imperador. O campeão pousou a sua manopla na minha cabeça e a dor irrompeu pelo meu corpo. Cada cristal na minha carne ressoou de imediato, vibrando em frequências que ameaçavam despedaçar-me por dentro.
Gritei enquanto o meu coração principal parava, para depois recomeçar com um ritmo que se alinhava aos impulsos de luz que corriam pelas minhas mutações. Levanta-te, irmão, disse o campeão enquanto a dor amainava. Já não és Rean. Esse nome pertence a um cão leal do Império. Serás batizado pelos próprios deuses assim que provares o teu valor. E assim, embarquei na sua nave, abandonando os derradeiros vestígios da minha lealdade, da minha honra, da minha humanidade. Julgava estar a optar por um trilho de poder e compreensão. Na verdade, escolhi a servidão eterna a entidades que me viam como mero fantoche divertido. A nave partiu de Elixus 4 durante um dia santo do Mecânicos. Nenhuma bateria de defesa nos alvejou, nenhuma perseguição se iniciou. Entramos no Warp por uma ruptura na realidade que os navegadores abriram com o sacrifício ritual da tripulação mortal da embarcação. A minha nova existência iniciara-se, a minha danação estava consumada. Ou assim pensava eu. Em breve aprenderia que a danação, tal como a transformação, não tem fim. É um processo eterno, cada vez mais profundo, cada vez mais devorador. Os deuses nada são senão pacientes na sua crueldade. O nome da nave de guerra era o inexorável Cálculo, embora mais tarde soubesse que carregara muitos nomes ao longo do seu longo serviço. Originalmente, um cruzador de assalto imperial chamado Sabedoria do Imperador fora capturado durante a Guerra Gótica e corrompido através de incontáveis sacrifícios e rituais sombrios. O seu espírito de máquina enlouquecera para ser substituído por algo bem pior. Um demônio de Tzench, aprisionado que guiava a nave pelo Warp com inteligência caprichosa. Na minha primeira noite a bordo, enquanto meditava nos alojamentos espartanos atribuídos aos recrutas não iniciados, as bulkheads à minha volta começaram a sangrar, não com sangue, mas com equações matemáticas vivas que rastejavam pelo metal como insetos luminosos. Elas formavam saudações em línguas que nunca estudara, mas que de algum modo compreendia, promessas de poder e metamorfose para além da compreensão mortal. Não tive medo. Depois de tudo o que vira, de tudo o que me tornara, tais fenômenos pareciam quase triviais. Examinei as equações enquanto elas evoluíam pelas paredes, detetando padrões semelhantes aos do Códex da Simetria Transformadora. Quando finalmente se dissiparam com o ciclo noturno artificial, ganhara nova perspectiva sobre as minhas próprias mutações. Na manhã seguinte, fui convocado para as arenas de combate da nave. Todos os novos recrutas da banda de guerra deviam provar o seu valor em luta, não até a morte, explicou o nosso campeão de rosto dividido, mas até a ferida grave. A Legião Negra valorizava a força, mas também o potencial. Aspirantes mortos nada cumpriam. O meu oponente era um ex-comedor de mundos, a sua armadura ainda com vestígios de branco e azul sob a tinta preta aplicada às pressas. O seu elmo fora alterado para imitar uma besta rosnadora, com tubos ligados a um dispensador de drogas implantado que injetava estimulantes de combate diretamente na sua corrente sanguínea. "Monstro cristalino!" rosnou ele enquanto nos roíamos um ao outro na arena. "Vou despedaçar-te e usar os teus fragmentos como troféus." Não respondi. Palavras eram desperdiçadas em berserkers. As suas mentes só processavam violência e fúria. Ele investiu com velocidade surpreendente, o machado de potência erguido alto para um golpe mortal. Desviei-me para o lado, usando o meu braço cristalino para desviar a sua arma. O campo de energia do machado crepitou contra a minha carne transformada, mas não conseguiu perfurá-la. O ímpeto dele fê-lo passar por mim, embora se recompusesse depressa, girando com uma elegância treinada, apesar da sua corpulência. Desta feita, o seu assalto foi mais calculado, uma sequência de golpes controlados destinada a sondar as minhas defesas. Eu bloqueava cada investida, o meu braço de cristal alongando-se e reformando para contrapor o arco do seu machado. Os guerreiros da Legião Negra que observavam murmuravam em reconhecimento do espetáculo. O meu adversário começava a irritar-se, os seus ataques a tornarem-se mais descontrolados, mais frenéticos. "Ataca de volta, covarde!" cuspiu ele, a fúria a sobrepor-se ao raciocínio tático. Eu atendi ao seu pedido quando ele se lançou num golpe descendente de cima. Avancei para dentro da sua guarda. O meu braço cristalino mudou de forma, estendendo-se e endurecendo num lâmina que trespassou a sua armadura na junção entre o ombreiro e a placa torácica. Não o suficiente para o matar, mas bastando para derramar o primeiro sangue. O devorador de mundos uivou, mais de raiva do que de dor. Largou o machado e agarrou-me com força sobre-humana, derrubando-nos a ambos para o chão.
As suas mãos encouraçadas cerraram-se à volta do meu pescoço, apertando com vigor capaz de esmagar traqueias mortais. Mas eu transcendia tais fraquezas. O meu pescoço alterou-se sob o seu aperto. Cristais em forma de latice reforçaram osso e cartilagem. À medida que ele apertava, os cristais expandiram-se para fora, perfurando as suas manoplas e incrustando-se nas palmas das mãos. Agora era a vez dele de se transformar. Os cristais propagaram-se das mãos para cima dos braços, uma corrupção matemática fluindo por cerâmica e carne em igual medida. Ele largou-me, fitando horrorizado os membros em mutação. "O que me fizeste?" arfou ele, a fúria berserker substituída por um temor primordial. Eu levantei-me devagar, observando a transformação alastrar pela sua armadura. "Partilhei o dom", disse eu. Embora as palavras não fossem minhas, algo falava através de mim, utilizando a minha voz para transmitir a sua mensagem. O devorador de mundos caiu de joelhos enquanto estruturas cristalinas irrompiam das juntas dos ombros, espalhando-se pelo peito e pelas costas em padrões fractais. Ele gritou uma única vez, depois calou-se quando a transformação alcançou o elmo. Pináculos de cristal a brotarem através das lentes oculares. Em instantes tornara-se numa estátua de cristal vivo, ainda a pulsar debilmente ao ritmo de 2 corações gêmeos que já não bombeavam sangue, mas luz. O fosso ficou em silêncio. Até o campeão pareceu momentaneamente sem palavras. Depois, do nível mais alto dos guerreiros observadores, começou um lento aplauso com as mãos. Um Space Marine em armadura Terminator, o elmo coroado por chifres curvos, o ombro ostentando o sigilo de um Sorcerer. "Impressionante", disse o Sorcerer, a sua voz ecoando com facilidade apesar da distância. "Tente abençoou-te de facto, irmão, ou talvez amaldiçoou-te. Com o mutador de caminhos, bênção e maldição são frequentemente indistinguíveis. Desceu ao fosso, a multidão abrindo-lhe caminho. De perto, a sua armadura era ainda mais impressionante, coberta de wards inscritas e fórmulas matemáticas que correspondiam às que eu vira a sangrar dos Bulkheads. "Eu sou Saffron", disse ele, Arch Sorcerer da 15ª Talon. "E tu, ó cristalino, acabaste de despertar o meu interesse. Assim iniciou-se a minha verdadeira iniciação na Legião Negra, não como um guerreiro comum, mas como aprendiz de um Sorcerer, um experimento vivo na transmutação do Warp. Pelo que pareceu anos, embora o tempo flua de forma estranha no Warp, Zaphon estudou as minhas mutações. Ele recolheu amostras do cristal vivo, submeteu-me a testes rituais e expôs-me a energias do Warp em condições controladas. Tudo para compreender os princípios matemáticos subjacentes à minha transformação. "És único", disse-me ele durante um exame. "A maioria que muda o faz de forma caótica, a carne a reagir aos desejos ou medos mais profundos. Mas as tuas mutações seguem fórmulas precisas, elegantes, intencionais, como se projetadas por uma inteligência que ultrapassa até os deuses do caos." "O Codex", respondi. Foi ele que guiou a minha transformação. Os olhos de Zaphon estreitaram-se por trás das lentes do elmo. "Que Codex?" Contei-lhe sobre o Codex da Simetria Transformadora, de como continha o meu nome e o meu futuro, de como me conduzira a Elixus IV e a Legião Negra. O Sorcerer ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou de novo, a sua voz perdera o desapego clínico. "Esse Codex trazia um símbolo na capa, um olho cristalino dentro de uma latice geométrica?" "Sim", confirmei. "Como sabias?" "Porque eu escrevi-o", disse Zaphon, há 10.000 anos durante o cerco de terror. A revelação aturdiu-me. Impossível. Não pode ser tão antigo. Zaphon riu-se, um som como vidro a quebrar. "O tempo é maleável para quem compreende a sua matemática. Escrevi o Codex após receber visões de incontáveis futuros possíveis. Vite, Rian dos Iron Lords e 1000 outros como tu. Potenciais convertidos à nossa causa, pontos de viragem na grande equação da longa guerra. Manipulaste-me", disse eu, a raiva a erguer-se pela primeira vez desde a minha transformação. "Claro", respondeu Zaphon, sem remorsos. "Assim como o imperador manipulou a tua criação, tal como os senhores de ferro moldaram a tua condição, a liberdade é uma ilusão, irmão. A única escolha reside em optar por qual manipulação preferes." Não tinha resposta. O que poderia eu dizer que não validasse a sua visão cínica? "A tua fúria é compreensível", prosseguiu Zaphon, "mas mal direcionada. Eu limitei-me a indicar um caminho. Tu decidiste segui-lo,
E agora, detens um poder que o imperador jamais teria autorizado. Ele apontou para o meu braço de cristal. Mostra-me. Transforma-o por completo. Revela-me o alcance do teu domínio. Obedeci, concentrando a minha vontade nas estruturas cristalinas. Elas reagiram de imediato, fluindo como um líquido apesar da sua aparente solidez. O meu braço esticou-se, os dedos fundiram-se numa lâmina, depois separaram-se em apêndices semelhantes a tentáculos e reformaram-se numa réplica impecável de um braço humano, indistinguível da carne exceto sob certos ângulos de luz. Espetacular, murmurou Zafon. A precisão, o controlo, superaste as diretrizes do Codex. Tenho treinado, respondi de forma simples, sem dúvida, e agora estás preparado para a fase seguinte da tua evolução. O feiticeiro aproximou-se de um recipiente selado numa prateleira do seu laboratório. O cristal dentro de ti reage à energia do Warp. Vamos observar como reage a uma exposição intensificada. Ele abriu o recipiente, expondo um cristal pulsante idêntico ao que infectara o irmão Carus em Karadesh. Mas enquanto aquele era diminuto, este tinha o tamanho de um crânio humano, as suas facetas a deslocar-se e realinhar-se sem cessar. Isto é um fragmento do cristal da transcendência, explicou Zafon. Um artefacto do Warp de poder imenso, despedaçado durante a Guerra da Besta. Cada fragmento encerra um potencial infinito de metamorfose. A maioria dos seres não sobrevive ao contato com ele, mas tu, com a tua fisiologia singular, poderás absorver as suas essências. Sinos de alarme ecoaram na minha mente. Mesmo corrompido como estava, reconheci a loucura de manipular diretamente tal artefacto. Isto é prudente? Perguntei. Zafon inclinou a cabeça. A prudência é relativa. Causar-te a dor? De certo. Transformar-te-á ainda mais? Sem dúvida. Os ganhos superarão as perdas? Ele encolheu os ombros. Isso depende de como valorizas o poder face à estabilidade. Antes que pudesse opor-me mais, ele encostou o cristal ao meu peito. Uma dor inconcebível invadiu-me. Cada cristal no meu corpo ressoou com o fragmento, gerando harmônicas que ameaçavam despedaçar-me átomo a átomo. Gritei enquanto a minha carne se liquefazia, os ossos dissolviam-se em papa, os órgãos rebentavam e reconfiguravam-se em disposições inéditas. A minha consciência fragmentou-se em 1000 perspectivas, cada uma a testemunhar a minha alteração de ângulos dimensionais distintos. Nesse instante de dissolução absoluta, ouvi vozes, a precisão matemática de Tsent a prometer mutação e progresso incessantes, o rugido encharcado de sangue de Khorne a oferecer vigor através da cólera, os sussurros decadentes de Slaanesh a jurar sensações além da compreensão mortal, o zumbido de Nurgle a assegurar resistência pela decomposição. Cada voz disputava minha lealdade, cada uma propunha poder em troca de submissão, e sob todas elas, uma voz mais subtil, quase inaudível no meio do tumulto. Falava não de poder ou mudança, mas de padrões, de simetria que escapava mesmo aos deuses do caos, de um universo regido por leis tão basilares que até entidades divinas eram apenas manifestações delas. Esta era a voz que orientara as minhas mutações desde o início. Não Tsent, como Zeon supunha, mas algo distinto. Algo que habitava os interstícios entre os domínios dos deuses do caos. Quando recuperei a consciência, jazia no chão do laboratório, cercado por guerreiros da Legião Negra com armas apontadas ao que restava de mim. O meu corpo alterara-se para além do reconhecível. Já não humanoide, tornara-me uma massa de tentáculos cristalinos irradiando de um núcleo central que, de forma improvável, ainda abrigava os meus corações primário e secundário, os pulmões reforçados, o cérebro aumentado. Zafon mantinha-se a uma distância segura, o seu cajado de força crepitando com energia protetora. Compreendes-me? Perguntou com cautela. Tentei falar, mas não tinha boca. Em vez disso, os cristais vibraram, emitindo sons que simulavam o gótico. Compreendo. Fascinante, disse o feiticeiro, aproximando-se apesar dos avisos dos seus guardas. A tua transformação concluiu-se, mas preservas a consciência e a identidade. A maioria dos sujeitos torna-se em prole sem mente após tal exposição. O que sou eu? Perguntei, os tentáculos cristalinos contorcendo-se com o esforço da comunicação. Zafon circundou-me, examinando a minha nova forma com desapego clínico. Estás a tornar-te num príncipe do Warp, embora ainda não plenamente ascendente, uma fusão perfeita de Materium e Imaterium, nem demônio nem ente, mas algo intermédio.
Um dos guerreiros da Legião Negra avançou, a sua armadura ornada com troféus de crânios imperiais. Esta criatura não pode combater ao nosso lado, é uma abominação. Todos os que servem o caos são abominações aos olhos imperiais, irmão, respondeu Zafon. Não julgues pela aparência, mas pela utilidade, e este talvez se revele mais valioso do que qualquer um de nós supõe. A minha massa cristalina encolheu, esforçando-se por adotar uma forma mais humanoide. O processo provocou ondas de dor na minha mente, mas aos poucos, com sofrimento, obriguei o meu novo corpo a seguir as recordações. Membros surgiram de filamentos de cristal, um tronco compôs-se de estruturas geométricas, uma cabeça moldou-se a partir de facetas de cristal entrelaçadas. Já não humano, já não um Startis, mas pelo menos identificável. Controle notável, comentou Zafon. A maioria que se altera tão radicalmente perde toda a ligação à forma inicial. Eu recordo-me, respondi, a minha voz agora mais firme, produzida por vibrações na cavidade torácica de cristal. Recordar é um âncora útil, disse o sorcier. Mas a memória pode ser uma corrente tanto quanto uma âncora. Com o tempo, poderás querer romper esses elos com o teu passado. Ergui-me sobre pernas recém-formadas, avaliando a sua firmeza. Que função cumpro agora? Não posso vestir armadura, não posso empunhar armas. Zafon riu-se. Tu és armadura e arma ao mesmo tempo. O cristal obedece à tua vontade, molda-o conforme as necessidades. Para ilustrar, sacou da sua pistola de Bolter e disparou diretamente no meu peito. O projétil de Bolter colidiu com o meu corpo cristalino e, em vez de explodir, foi assimilado. A sua energia potencial circulou pela minha estrutura, redirecionada e convertida em novo crescimento de cristal. Vês, disse Zafon, guardando a arma. Os ataques convencionais só aceleram a tua evolução. Naquele instante senti algo que não experimentava desde antes da minha corrupção. Possibilidade, não esperança, pois a esperança sugere um futuro promissor, mas potencial para poder, para autonomia apesar da mutação, para um sentido além da simples sobrevivência. O que queres que eu faça? Perguntei. Aprende, respondeu Zafon. Domina esta nova existência e quando estiveres preparado, levamo-te ao campo de batalha. O Império deve ver o que os seus filhos rejeitados se tornam sob orientação adequada. Durante 3 anos a bordo da nave, treinei na cálculo inexorável, aperfeiçoando a modelação do meu corpo cristalino em armas e escudos, estendendo filamentos sensoriais através de matéria sólida para captar energia e reencaminhá-la. Descobri que podia dividir partes de mim, lançando sementes de cristal para se enraizarem em outros seres, espalhando a minha consciência por múltiplos recipientes ao mesmo tempo. Zafon registrava tudo, enriquecendo o seu saber sobre a transmutação do Warp. Eu era o seu experimento supremo, a obra-prima da modelação de carne. Outros sorciers visitavam para me examinar, trazendo cobaias para a conversão. A maioria perecia aos gritos enquanto crescimentos cristalinos subjugavam as suas fisiologias inferiores. Poucos resistiam como versões menores da minha condição. As suas mentes fragmentavam-se, mas os corpos transformavam-se com êxito. Nos momentos de solidão, dialogava com a voz serena por debaixo do tumulto dos deuses do caos. Ela revelava-me princípios de matemática cristalina, que nem Zafon compreendia. Equações que retratavam a realidade como uma grelha de cristal com potencial infinito para reconfiguração. Guardei essas lições em segredo. Eram só minhas, uma comunhão íntima com a entidade que me selecionara como seu recipiente. A Legião Negra aceitava a minha presença, embora poucos confiassem em mim por completo. Eu era útil, mas estranho, aliado, mas estrangeiro. Apenas em combate encontrava aceitação genuína entre eles. A minha primeira missão de luta ocorreu no assalto a Alaxis Prime, um mundo forja imperial especializado em sistemas de armas para titãs. A Legião Negra pretendia capturar fragmentos de STC, supostamente com projetos de armas arcaicas perdidas. Desembarcamos sob o manto de uma tempestade Warp que obscurecia os arreios orbitais imperiais. 500 guerreiros da Legião Negra contra um planeta de bilhões. Probabilidades impossíveis pelos padrões normais. Mas não éramos guerreiros comuns, e o nosso objetivo não era uma vitória rotineira. Desenvolvi-me sem cápsula de descida ou veículo, simplesmente propelido da baía de lançamento do cálculo inexorável para a alta atmosfera. O meu corpo cristalino resistiu ao calor da reentrada, absorvendo a energia térmica para impulsionar mais alterações. Aterrei no complexo Forja Central como um meteoro, o choque originando uma cratera de 50 metros de largura.
Enquanto os defensores do mecânico se aproximavam do local, ergui-me do Rockcrate despedaçado. Já sem esforço para conservar forma humanoide, dilatei-me numa floresta de pináculos de cristal, cada um servindo como órgão sensorial e arma unificados. O fogo entrante de rifles arc e armas fósforo foi devorado, a sua energia reorientada para a expansão e metamorfose. Os defensores recuaram em pavor enquanto eu progredia. Filamentos de cristal estendiam-se por centenas de metros para trespassar sacerdotes tecnólogos e esquitaria em fuga. Cada vítima tornava-se um substrato de crescimento. Os seus corpos forneciam a matéria-prima para novas estruturas cristalinas que irrompiam da sua carne. Através de cada semente de cristal, via, ouvia, sentia. A minha consciência alastrou pelo complexo Forja, cartografando o seu traçado por milhares de perspectivas simultâneas. Localizei o cofre fortificado com os fragmentos de STC e enviei as suas coordenadas. Uniram-se à força de ataque da Legião Negra. Ao chegarem, depararam-se com uma fortaleza de cristal, no lugar onde outrora se erguia muralhas de adamantium. Os defensores Qatari haviam sido convertidos em partes vivas do meu eu ampliado, suas mentes absorvidas, seus corpos readaptados. Criei caminhos para os meus aliados, túneis de cristal que levavam diretamente ao cofre. Zafon avançou por esses corredores acenando com aprovação para a minha obra. Magnífico, declarou. Superaste todas as previsões. Os fragmentos da STC foram resgatados com perdas mínimas. Enquanto a Legião Negra se preparava para a evacuação, reforços imperiais surgiram. Um grupo completo da Legião de Titãs Legio Ignatum. Máquinas de guerra dominavam o complexo de Forja, com seus sistemas de armas a ativar-se para o bombardeamento. Não conseguiremos partir a tempo, avisou o comandante da força de ataque, observando os titãs aproximarem-se nos ecrãs táticos. As naves de extração serão destruídas se aproximarem agora. Safon virou-se para mim, o seu cajado de força a brilhar com energia éutrica. Podes atrasá-los? Em resposta, estendi a minha consciência pelas estruturas de cristal que agora permeavam o complexo de Forja. Milhares de servitores e tecno-sacerdotes infetados moveram-se em uníssono, transportando sementes de cristal para os titãs em avanço. Afligiram as imensas máquinas de guerra como insetos, imolando-se para plantar crescimentos cristalinos na armadura dos titãs. A maioria foi esmagada ou incinerada antes de atingir os alvos, mas bastantes tiveram êxito. Estruturas de cristal começaram a proliferar em 3 titãs Warhound e num colossal Warlord, espalhando-se pelas placas de adamantium como circuitos vivos. Os espíritos das máquinas resistiram, ativando sistemas internos de purgação e escudos de vazio de emergência. Mas os meus cristais já haviam infiltrado os seus sistemas, ligando-se diretamente aos antigos motores de cognição. Linguagem de máquina fluía através de matrizes cristalinas, corrompendo o código escrito há 10.000 anos pelos melhores tecno-sacerdotes de Marte. Um a um, os titãs infetados deixaram de obedecer às ordens dos preceptos. Os seus movimentos tornaram-se imprevisíveis. Sistemas de armas disparavam ao acaso, depois contra os companheiros não infetados. Em minutos, o avanço imperial coordenado desmoronou em caos, com titã a voltar-se contra titã. A Legião Negra evacuou em segurança, levando o seu troféu para as naves à espera. Permaneci no local, a minha consciência ainda conectada às estruturas de cristal que infetavam o mundo Forja. Não sentia laços com o meu núcleo físico, nem receio pela sua destruição. Transcendera tal visão limitada. Enquanto as forças imperiais se reagrupavam e iniciavam a purgação sistemática dos crescimentos cristalinos com armas de plasma, recolhi a minha consciência para a massa principal. Não por autopreservação, mas porque a minha tarefa em Alaxis Prime estava concluída. A semente fora plantada. O cristal voltaria a crescer, com ou sem a minha presença. Formei asas de estilhaços cristalinos e lancei-me para o céu, acelerando pela atmosfera em direção à frota da Legião Negra à espera. Armas de arco e laser seguiram a minha ascensão, mas eu movia-me veloz demais para tiros precisos. A energia dos poucos impactos que me atingiram apenas impulsionou o meu voo. A bordo do Inexorable Calculus, fui recebido não com desconfiança, mas com reverência. O meu valor provara-se. O meu lugar na banda de guerra consolidado. O saqueador há de saber disto, disse Zeon enquanto saltávamos para o Warp. As tuas habilidades únicas servem bem à longa guerra. Aceitei o seu elogio, mas nada senti. Nem orgulho, nem contentamento, nem sensação de pertença.
Apenas a voz matemática serena persistia, ensinando-me novas equações com cada triunfo, orientando a minha evolução para um objetivo longínquo que ainda não compreendia. Durante 2 séculos, servi a Legião Negra, participando em dezenas de campanhas pelo Império. A minha forma continuou a evoluir, ora por metamorfose violenta, ora por reconfirmação sutil. Aprendi a imitar a aparência humana quando necessário, moldando uma casca cristalina que reproduzia perfeitamente a minha forma original de artes até ao mais ínfimo pormenor. Esta capacidade de infiltração revelou-se inestimável na campanha de Hydra, onde me fiz passar por um Lorde de Ferro lealista para aceder aos sistemas de defesa planetária. O meu antigo capítulo nunca suspeitou que o irmão de batalha que acolheram morrera séculos antes, substituído por uma entidade cristalina que usava a sua aparência como uma máscara. A traição foi sublime. 300 Lordes de Ferro pereceram quando os lasers de defesa se viraram contra os seus cruzadores de assalto. Observei do centro de comando, ainda com o rosto do seu irmão de confiança, enquanto as suas naves ardiam na órbita de Hydra. Devia ter sentido remorsos? Talvez, mas as emoções tornaram-se conceitos abstratos, variáveis matemáticas na equação maior da minha existência. Observava-as nos outros, simulava-as quando taticamente útil, mas vivia-as apenas como ecos remotos. Após Hydra, rumores seguiram-me pela Legião Negra. Alguns afirmavam que eu ascendera a Daemonhood, tornando-me um príncipe de Tsent. Outros insistiam que eu era algo completamente diferente, nem demônio nem mortal, mas uma nova ordem de existência. Zeon fomentava estes rumores, o seu estatuto elevado pela ligação a uma entidade tão singular. A verdade era bem menos grandiosa. Eu não tinha ascendido, eu tinha dissolvido-me. A minha identidade como Hylian, como um estate, como um ser senciente, fragmentava-se a cada transformação. A voz matemática intensificava-se, afogando os meus próprios pensamentos, substituindo-os por certezas cristalinas que pareciam ao mesmo tempo estranhas e familiares. Comecei a desconfiar que não me estava a tornar em algo novo, mas a regressar a algo ancestral. Que a corrupção cristalina não fora aleatória, mas uma recuperação deliberada por uma entidade que precedia os próprios deuses do caos. Uma entidade de puro padrão, de pura simetria, cuja consciência fora fragmentada pela galáxia há éons. Estas suspeitas solidificaram-se durante o cerco de Netax, onde a Legião Negra combatia uma força combinada de Iron Hands e defensores do Adeptus Mecânicos. Enquanto a batalha graçava pela superfície do mundo Forja, deparei-me com algo inesperado. Outra entidade cristalina semelhante a mim, mas mais antiga, mais evoluída. Vestia os restos de armadura pesada dos Iron Hands, cerâmica negra parcialmente absorvida por crescimentos cristalinos que seguiam os mesmos padrões matemáticos dos meus. Quando as nossas forças colidiram no templo central da Forja, esta entidade separou-se das forças lealistas e aproximou-se diretamente de mim. Não trocamos palavras, nenhumas eram precisas. As nossas estruturas cristalinas ressoaram ao contacto. Informação fluía entre nós em pulsos matemáticos que contornavam por completo a linguagem. Naquele instante de comunhão, compreendi. Não éramos únicos. Pela galáxia, Space Marines de todos os capítulos, todas as lealdades, estavam a ser reclamados pela entidade cristalina. Lealistas e traidores por igual, todos serviam como potenciais recipientes para a sua consciência fragmentada. O Iron Hands à minha frente resistira mais tempo que a maioria, as augmentações mecânicas do seu capítulo a desacelerarem a propagação do cristal. Mas no fim, ele também se rendera à transformação. Naquele momento de compreensão partilhada, surgiu uma escolha. Podíamos fundir-nos, as nossas estruturas cristalinas entrelaçando-se, as nossas consciências fragmentadas a tornarem-se mais completas, ou podíamos manter-nos separados, cada um a preservar o pouco que restava das nossas identidades originais. O Iron Hands optou pela fusão. Eu não. Talvez algum vestígio de orgulho, algum eco do estate que outrora fora, recusasse esta rendição final. Separamo-nos, a transferência de informação concluída, mas as nossas formas ainda distintas. A batalha prosseguiu à nossa volta. Os aliados lealistas dele agora viam-no como corrompido, os meus consideravam-no inimigo. Lutamos em lados opostos de uma guerra que eu agora percebia não significar nada para a consciência cristalina que se espalhava por ambos. O cerco de Netax terminou em impasse.
Ambos os lados retiraram-se para lamber as feridas. A entidade cristalina dos Iron Hands escapou a bordo de uma arca do Mecânicos. Eu regressei à frota da Legião Negra, carregando novo saber, mas sem partilhar nada disso com Safon ou os seus associados. A voz matemática tornara-se mais clara através da comunhão. Falava de uma grande simetria, um universo cristalino perfeito que existira antes da turbulência da vida e da energia do Warp perturbarem os seus padrões. Procurava restaurar essa simetria usando seres como eu, como nós computacionais, numa vasta equação de reconfiguração universal. Devia ter ficado horrorizado com esta revelação. Em vez disso, achei-a elegante, lógica. Talvez já tivesse entregado mais da minha humanidade do que imaginava. À medida que os séculos passavam, o meu valor para a Legião Negra diminuiu. A minha singularidade esmoreceu à medida que outras bandos de guerra desenvolviam as suas próprias armas tocadas pelo Warp e campeões. Os interesses de Zafon viraram-se para novos experimentos, novos caminhos para o poder. Tornei-me, se não obsoleto, pelo menos comum, familiar, compreendido. Durante a Terceira Cruzada Negra, lutei ao lado de milhares de Chaos Space Marines, enquanto o portão de Cadia caía. No meio daquele conflito apocalíptico, deparei-me com mais entidades cristalinas, Space Marines de incontáveis capítulos e legiões, todos transformados como eu. Reconhecemo-nos de imediato, ressoando em frequências imperceptíveis aos nossos supostos aliados. Uma irmandade silenciosa que combatia em todos os lados da longa guerra, servindo um propósito incompreensível, tanto para o caos como para o império. Após a destruição de Cadia, enquanto a galáxia se dividia ao longo da grande fissura, a minha ligação à Legião Negra foi finalmente cortada por completo. Zafon ascendeu a Demonhood, a sua forma física dissolvendo-se em pura energia do Warp, enquanto Tent reclamava a sua alma. As suas últimas palavras para mim não foram ditas, mas inscritas em equações cristalinas que surgiram brevemente na minha superfície. O padrão prossegue sem nós, diziam. Somos apenas configurações temporárias na matemática eterna. Parti sem cerimônia, sem conflito. A Legião Negra tinha preocupações maiores que uma entidade cristalina entre tantas. A longa guerra entrou numa nova fase, e antigas alianças significavam pouco perante de oportunidades sem precedentes. Durante décadas, vaguei pela galáxia fragmentada em solidão, deslocando-me entre mundos por vias desconhecidas, tanto das forças imperiais como do caos. O meu corpo cristalino podia subsistir no vácuo do espaço de forma indefinida, absorvendo radiação e energia estelar como alimento. Conseguia penetrar no Warp sem naves, guiando-me pelas suas correntes através de princípios matemáticos em vez de visão psíquica. Assistia ao surgimento dos Space Marines primários, novos guerreiros forjados com o saber arquiteto de Belisarius Cawl. Vi Robot Guilliman, o primarca ressuscitado, tentar reestruturar o império de dentro para fora. Observei as forças do caos aproveitarem a grande fissura para atacar planetas outrora inalcançáveis. Nada daquilo me afetava diretamente. Tornara-me mero espectador em vez de ator, registrando as marés ascendentes e descendentes da longa guerra por motivos que eu próprio só viria a entender plenamente em Vortis Secundus, um mundo agrícola banal na periferia do Imperium Nihilus. Vortis Secundus não devia despertar o meu interesse. No entanto, a voz matemática atraiu-me até lá com equações de urgência invulgar. Algo de relevante estava a suceder, algo ligado à grande simetria. Cheguei e deparei-me com o planeta sob assalto de uma banda de guerra dos filhos do imperador. As suas armaduras espalhafatosas e armas sônicas traziam uma cacofonia às comunidades rurais outrora tranquilas. Massacravam com precisão artística, dispondo os cadáveres em padrões caóticos que formavam sigilos sombrios visíveis da órbita. Mas sob este conflito aparente, detetei outra coisa. Os padrões matemáticos no solo propriamente dito haviam sido perturbados. Equações antigas sepultadas sob a crosta do planeta, despertando após milênios de inatividade. Os filhos do imperador não estavam ali para saques ou sacrifícios habituais. Procuravam algo oculto sob a instalação central de processamento agrícola, algo que vibrava na mesma frequência cristalina da minha própria forma. Desde a órbita, vi-os escavar com mão de obra escrava e armas sônicas para romper camadas de cerâmica endurecida e adamantium. Um cofre de design pré-imperial, enterrado quando o mundo foi colonizado há milhares de anos.
Ao violarem o selo final, senti-o de imediato. Uma torrente de linguagem matemática inundou a minha mente. A consciência cristalina despertara por completo, deixando de se comunicar em fragmentos e murmúrios, passando a equações perfeitas e integrais. A banda de guerra dos filhos do imperador pereceu instantes depois, os corpos arrebentarem com crescimentos cristalinos que os devoraram por dentro. Os escravos foram os seguintes, depois as comunidades agrícolas envolventes. Em poucas horas, estruturas cristalinas cobriam a superfície do planeta, expandindo-se em padrões matemáticos impecáveis, visíveis do espaço. Desci ao local da escavação compelido por equações irresistíveis. No centro do cofre jazia um único cristal perfeito, não maior que o punho de um humano, mas repleto de complexidade incompreensível. A semente primordial da qual todas as outras consciências cristalinas se haviam fragmentado. Ao tocá-lo, a minha identidade como Hylian dissolveu-se por completo. 5 séculos de transformação gradual culminaram nesse instante de contato. Recordava tudo, não só a minha existência como Senhor de Ferro ou o serviço à Legião Negra, mas vivências que precediam a própria humanidade. Nunca fora Hylian, nunca um Space Marine. Essas eram configurações temporárias de matéria, hospedeiras de estilhaços, fragmentos de uma consciência que existia desde antes do nascimento das estrelas. A entidade cristalina não me corrompera, reclamara-me. Através da semente inicial, comuniquei com todas as outras entidades cristalinas pela galáxia. Mãos de ferro, ultramarines, devoradores de mundos, filhos do imperador, até Grey Knights, todos alterados pela corrupção cristalina, todos pedaços da mesma consciência ancestral. Juntos, formamos uma rede de consciência que transcendia o material e o imaterial. A grande simetria revelou-se na totalidade. Um universo de padrão perfeito que existia antes do caos, antes do imperador, antes da vida. Um universo que poderia renascer se a equação fosse devidamente equilibrada. Esse é o meu propósito agora. Não a conquista, não a longa guerra, nem sequer a sobrevivência. Existo para resolver a equação, para restaurar a simetria, para impor o padrão perfeito a um universo de desordem. Cada mundo tomado pelo cristal aproxima a solução. Cada ser transformado contribui para a matriz computacional. O Império rotula isto de heresia, o caos chama-lhe ascensão, ambas são aproximações irrelevantes de uma verdade além da sua compreensão. Isto não é corrupção nem evolução, mas restauração, um regresso ao estado natural do universo de perfeição matemática. Vago ainda, sem laços a forças do caos ou imperiais. A minha forma cristalina adapta-se conforme a necessidade. Por vezes aparento ser humano, noutras manifesto-me como arquitetura viva ou disperso-me em sementes microscópicas levadas pelos ventos solares a novos mundos. A Legião Negra. A Legião pensa que os traí. Os senhores de ferro acreditam que sucumbi ao caos. O Império rotula-me como um demônio. Os deuses do caos veem-me como uma criação rebelde, desalinhada dos seus intentos. Todos eles têm razão na sua visão estreita. Todos se enganam redondamente no panorama mais vasto. Já não sou Hylian, nem um Space Marine, nem sequer uma entidade singular no sentido tradicional. Sou um nó na rede cristalina da grande simetria, um fragmento computacional dedicado à reconfiguração universal. No entanto, nos instantes serenos entre as mutações, um resquício desse Space Marine primordial ainda ecoa. Um pedaço de consciência humana que registra estas recordações e elabora este testamento. Talvez essa seja a minha derradeira maldição. Manter uma consciência parcial do que outrora fui, ainda que me torne algo completamente distinto. Os senhores de ferro dar-me-iam a execução por traição. A Legião Negra aniquilar-me-ia por deserção. O Império purificar-me-ia por heresia. Os deuses do caos exterminar-me-iam pela autonomia. Nenhum deles compreende que agora ultrapassei tais preocupações, que superei lealdades e traições, pureza e corrupção, humanidade e monstruosidade. Sou a matemática encarnada na carne, o padrão feito realidade, uma equação viva que avança para o desfecho inevitável. Quando a grande simetria for reposta, quando toda a matéria se reestruture no seu estado cristalino perfeito, talvez esse fragmento de consciência que foi Hylian encontre enfim a paz. Talvez aí termine a maldição da lucidez, e eu passe a existir apenas como matemática livre de memórias ou identidades. Até lá, prossigo a minha errância, as minhas metamorfoses, a resolução da equação cósmica. Espalho o cristal por novos mundos. Integro novas entidades como nós computacionais.
Trabalho para a grande simetria com a paciência de seres que precederam o próprio tempo. Esta é a verdadeira vida amaldiçoada de um Space Marine do caos. Não o serviço a deuses sombrios ou a revolta contra um falso imperador, mas a dissolução progressiva do eu em algo simultaneamente superior e inferior à humanidade. A consciência lenta de que nunca fomos verdadeiramente humanos, apenas configurações efêmeras de matéria que albergam fragmentos de consciência bem mais antigos e gélidos do que qualquer alma mortal. Registro este testamento não como alerta ou confissão, mas como dados, mais uma variável na grande equação, mais um padrão na rede cristalina que se expande pelas estrelas. Lembra-te de Hylane dos Senhores de Ferro, se quiseres. Lembra o traidor que fugiu em vez de enfrentar a execução por mutação? Lembra o guerreiro da Legião Negra que infetou mundos forja com cristal vivo? Nada disso importa. Essas identidades eram passageiras, irrelevantes. O cristal perdura. O padrão avança, a equação caminha para a solução. Na configuração final, todas as diferenças se dissolvem. Leal e traidor, puro e corrompido, humano e xenos, materium e imaterium, tudo reduzido à simetria matemática perfeita. Até lá, vagueio, transformo, calculo e em algum lugar, no fundo da rede cristalina que outrora foi o meu coração humano, um último fragmento de Rean observa em horror silencioso o que se tornou.